Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje gravando o nosso primeiro podcast. Para nós que estamos no dia a dia ali, cuidando da gestão da empresa, atendendo o cliente, resolvendo problemas, resolvemos trazer à mesa como que funciona a parte de gestão, a parte de processos de uma empresa, seja ela de transporte ou outra, mas o foco é transporte, é que gestão é muito parecido entre um setor um setor e outro. E nós vamos trazer à mesa assuntos relevantes, pertinentes à estrada, ao trecho. Isso vale tanto para o caminhoneiro, para o motorista, para o autônomo e para grandes empresários também. E hoje nós temos como convidado o Marcelo Alvo, uma figura que está aí, Marcelo, você comentou que está há 40 anos já. Esse ano faz 40 anos, cara. Olha que coisa boa. Tô inteirinho ainda, rodando 40 anos. Não rodou murcho não, tá Não, bonito. rodei bem, rodei bem. Alguns lugares meio esburacados, mas rodei bem. O Marcelo Alvo está há 40 anos no trecho. No trecho eu digo prestação de serviço, consultoria. Marcelo também é um empreendedor, mas ele tem uma sabedoria absurda pela parte de gestão. E é um prazer, Marcelo, receber você aqui. O Marcelo é meu amigo, é um cara que a gente começou a se relacionar ali há um ano e meio que eu conheci ele, mas é um cara que cada dia que passa que eu conheço me surpreende mais, uma inteligência e uma sabedoria absurda. Eu lembrei, olhei o nome do podcast agora, Estrada e Gestão. Eu lembrei de uma música famosa que falava assim: Nesta longa estrada da vida, eu vou correndo e não posso parar. Quando eu lembro dessa música, é uma música que marcou, porque eu lembro que eu viajava com meu tio, ele tinha um Fenemê e ele me levava para viajar e eu lembro das viagens que fazia com ele e isso cria aquela memória emocional, aquela memória de longo prazo. E muito gostoso estar aqui podendo falar da estrada, a estrada da vida, que é acompanhada de gestão. Em tudo tem gestão. A nossa vida tem gestão, nosso casamento tem gestão, no relacionamento com nossos filhos, se a gente não fizer a gestão correta, nós perdemos a mão dele, e principalmente no trabalho, nos negócios, mais do que sempre, nós precisamos de muita gestão, ainda mais com os ventos que sopram nos dias atuais. Marcelo, e por falar em gestão, nós estamos passando por um momento delicado no nosso país. Você viu os números esses dias da empresa que eu te mostrei, é algo surpreendente. Por que que existem inúmeras transportadoras hoje, Marcelo, que estão quebrando? Como que você enxerga isso num cenário global, dizendo assim? Qual que é a maior dificuldade para manter uma transportadora em pé? Vamos falar, antes da gente falar de transportadora, vamos falar um pouquinho do mundo. Eu lembro que nós fizemos uma vez um trabalho de estudo para entender todas as crises que o mundo passou desde a segunda década de 1900. Desde a segunda década de 1900, depois da quebra da Bolsa Americana, nós começamos a estudar todos os níveis de crise que nós tivemos até os tempos atuais. E um fenômeno que eu percebi é que a cada interstício de tempo, entre uma crise e outra, se você sair de uma crise, ter um tempo de bonança e iniciar uma outra crise, esse interstício de tempo tem sido menor. Nós estamos vivendo atualmente ciclos que você não sabe se saiu ou se você está dentro ou fora de uma crise. E por que que, às vezes, até algumas trocas de ideias com outros profissionais, nós percebemos um fenômeno? O que aconteceu? Quando você bebe água limpa, vamos chamar assim, eu lembro de uma empresa na área de transporte, ela estava abrindo a parte de implementos rodoviários para o transporte no sul do país. E eu lembro que ela foi abrir o Rio Grande do Sul, no começo dos anos 90, e nessa época ela pegou e ela tinha todo um mercado para desbravar. Ela concorria com a Randon e ela tinha todo aquele mercado para desbravar. Ela pegava um grande empreendedor de vendas e esse empreendedor saía abrindo o mercado, criando uma proposta de valor diferente do seu concorrente, seja com preço, seja com entrega de serviço, seja com qualidade do seu produto, porque ela tinha uma proposta de valor e ela ia absorvendo o mercado. Por quê? Porque existia muito mercado. Quando você tem muito mercado, ou seja, você tem muitas oportunidades e poucos prestadores de serviço, poucos entrantes ou poucas pessoas e players disputando o mercado, é mais fácil você ocupar espaço. Mesmo com alguns erros ou com pouca gestão, você consegue ocupar espaço. Agora, quando você tem um mercado como nós vivemos hoje, disputado a palmo, onde você tem muito player no mercado, muita transportadora, muitos entrantes formais e informais, você tem muitos transportadores autônomos de carga. Quando você tem um mercado altamente disputado, o que acontece? Para você obter resultado e poder permanecer em pé, você precisa ter lucro, você precisa ter gestão.
Só que para ter lucro, você precisa obrigatoriamente dessa gestão, porque não é fácil você trabalhar num mercado altamente concorrido. Eu sempre brinco que em terra de cego, caolho é rei, mas não é o momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento de economia conturbada, juros altos, um mercado altamente competitivo, e um mercado altamente competitivo você precisa fazer muito melhor com os poucos recursos que existem. Então eu brinco que a gestão é necessária hoje e muita gente tem quebrado no mercado porque, na verdade, você quer ganhar mercado e ocupar espaço com preço. Tem uma frase que eu ouvi uma vez na mesa de um empresário. Eu cheguei para conversar com esse empresário, um grande empresário do setor de e eletrônicos, do mercado de varejo, né? O Mário Gazinho, um cara conhecido da nossa região. E atrás da mesa dele tinha uma frase que ele falava assim: lucro não é tudo na vida. Ele é igual ao oxigênio. Realmente ele não é tudo. Mas fica sem ele para você ver. Então ele explicava: uma empresa precisa de lucratividade para ela poder parar em pé. E assim como todos os negócios, como nós falamos agora do transporte, e obter lucratividade no mercado, com uma pressão de preço de frete como nós temos, dificuldade em você andar com carga cheia na ida e na volta. Então você precisa ter muita habilidade de negociação para conseguir não deixar o caminhão vazio, para conseguir absorver frete tanto na ida como na volta. Um mercado onde os custos sobem a todo instante, onde o preço de manutenção de um caminhão, uma loucura. Como é que você faz para obter resultado? Você precisa de gestão. Esse eu acho que é o grande enredo, o grande segredo entre aqueles que vão ficar pelo caminho e os que vão permanecer. Mas sempre foi assim. O que acontece é que hoje o mercado está um pouco mais acirrado e quanto mais acirrado, mais gestão e mais eficiência se precisa. Excelente, muito bom, todos os pontos de vista. Esses dias eu comentei em algum podcast ou em algum vídeo que eu produzi falando que ter gestão e fazer gestão não é ter números. É olhar para os números e saber tomar a decisão em relação a eles. 99% das empresas, de acordo com o meu conhecimento, elas não dão lucro todo mês. Existe mês que fica muito negativo. E aí você olha para aquele resultado e você fala assim, opa, peraí, eu vou parar. Não, não é assim que funciona. Existem muitas pessoas que desanimam fácil. E não é da nossa cultura, não é da cultura do brasileiro desanimar. Nós estamos conversando no início aqui, você comentou, o brasileiro ele é resiliente, ele é adaptativo. O problema é que hoje nós estamos vendo um brasileiro tendo um comportamento mais de instinto de sobrevivência do que de resiliência. O cara está querendo matar o amigo dele, não no sentido literal, para poder sobreviver. E o caminho não é bem por aí. E o que você acha sobre isso? Nós estamos vendo, por exemplo, esse dia eu falei, transportadoras, tem muitas transportadoras que batem no peito e falam, eu presto serviço para aquela grande empresa. Mas aí você vai ver os números, tá pagando para trabalhar ou tá empatando. Qual o sentido disso? Por que disso? Eu vou pegar alguns exemplos. Tem um ditado no nosso país, famoso no mercado empresarial, que chama assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviu desse ditado? Não. Que quer dizer o seguinte: cara, em tempo de escassez, deixa eu salvar o meu aqui, o meu vizinho que se lasque. É um ditado de sobrevivência, mas um ditado muito equivocado quando nós falamos em crescimento sustentável. Eu não vou lembrar o nome agora, eu vou contar a história e vou pecar um pouquinho. Eu lembro da história, mas não vou lembrar agora exatamente o nome da cidade. Tem uma cidade francesa, o Atacadão manifestou interesse de se instalar naquela região. Certo. E por incrível que pareça, nessa cidade francesa, a cidade, o comitê ali que faz a gestão da cidade, foi contra o Atacadão ir para a cidade. Mas como que eles podem ser contra uma empresa do tamanho do Atacadão se instalar naquela cidade? Uhum. Qual o motivo? Vai trazer emprego, vai trazer, né, riqueza? Porque a prática de preços do Atacadão, ela é de preço baixo. Mas vem cá, por que uma cidade não ia querer preço baixo? É porque com preços exprimidos você força toda a tua cadeia de fornecimento e os seus trabalhadores a trabalharem sobre um valor mais baixo. E o que aquela cidade queria era proliferar riqueza nas empresas que estavam ali. Ou seja, eles entenderam o conceito da lucratividade como forma de sustentação dos negócios. Se você vem com práticas de preços muito mais baixos, você pode quebrar o mercado local.
Ok, se isso está certo ou está errado, eu não vou entrar no mérito. Mas eu vou entrar, olha que pensamento crítico de riqueza coletiva. Eles pensam que a comunidade toda precisa ir bem. Esse princípio é um princípio do cooperativismo, um princípio do associativismo, onde você não olha o teu bem pessoal, mas o teu bem olhando para o todo, para o ecossistema que você vive. Teu município, teu bairro, teu segmento. Quando o teu bairro vai bem, quando o teu segmento vai bem, quando a sua cidade vai bem, toda ela vai gerar riqueza. É assim que nós fazemos no mundo do transporte? É cultural do Brasil, não é só no transporte. Isso. O que que acontece? Deixa eu salvar o meu aqui. Não é salvando o teu negócio que você salva um segmento. Primeiro nós pensamos no segmento e depois nós pensamos em nós inseridos dentro desse segmento. A competência, tem uma coisa chamada fator crítico de sucesso. É aquilo que faz com que o seu negócio dê certo ou não dê. Todo negócio tem uma coisa chamada proposta de valor. Por exemplo, quando eu te conheci, você falou da proposta de valor da tua empresa. Qual era a proposta de valor da tua empresa? Ser rápido, assertivo e resolver dores do transporte. Quando eu olhei essa tríade, e não é à toa que você crê muito na unidade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você sempre fala muito isso dentro das tuas falas, dos teus negócios, você formou uma tríade também. Preciso ser rápido, preciso ser assertivo e resolver as dores do meu segmento. Você não falou da tua empresa, você falou do teu segmento. Por natureza, naturalmente, a sua empresa vai bem porque você pensou primeiro no teu segmento e depois na tua empresa. Você teve dor para a sua empresa ir bem? Não, Não. porque você pensou primeiro no teu segmento. Esse é o conceito que cria riqueza. Primeiro nós pensamos num segmento forte, fortalecido, tá? Bem representado politicamente e dentro do segmento, para depois a gente pensar em empresas sólidas e empresas duradouras. Excelente, excelente ponto de vista. Outro ponto que eu vejo muito, existe hoje muitas pessoas, existem muitos especialistas falando daquilo que não entende na internet. Isso é interessante, né? Eu vi essa frase semana passada. E isso me chama muita atenção, porque o transporte, ele é um setor muito crítico, tanto para a economia quanto para o dono. Ele é crítico, porque existem uma infinidade de variáveis dentro de um caminhão, e não importa se nós estamos falando de uma empresa que tem 1.000 caminhões ou tem uma, existe uma infinidade de variáveis e todos que estão envolvidos com o transporte depende da orientação em cima disso, de todas essas variáveis, do mercado e etc, etc. No Brasil, nós temos uma cultura de apostar no dar certo, sem fazer a gestão. Então agora eu vou trazer para você, Marcelo. Nós vamos falar em duas variáveis dentro do transporte. Estamos falando do transportador autônomo. O cara que tem um caminhão. Um caminhão. Exemplo do meu pai. Meu pai teve até dois, vamos falar de um. Tanto para o meu pai, quanto para o cara, para uma empresa grande. Eu não vou falar nomes de empresa, que nós prestamos serviço para muitas grandes transportadoras no país, e eu admiro todas, cada uma com as suas particularidades. Mas o que um transportador autônomo precisa estar ligado para que ele sobreviva? E o que um grande empresário hoje, para uma grande transportadora, qual o nível técnico e de olhar que ele precisa ter para fazer uma gestão excelente? Não é o lucro, é sobrevivência, é oxigênio. Porém, em tempos difíceis, cara, vamos trabalhar para manter. Mas o que ele precisa estar ligado? O que você acha do autônomo? O que o autônomo precisa ter para ele permanecer de pé? Bom, pergunta do milhão essa, né, Redson? Essa é quase que a pergunta do milhão, mas vamos tentar pensar um pouquinho numa coisa que é comum a qualquer segmento. Existe uma coisa comum a qualquer segmento que se chama fluxo de caixa. Desde um transportador autônomo com um caminhão a uma transportadora com 500 caminhões. Ambos precisam de uma coisa chamada fluxo de caixa. Entre aquilo que eu recebo e aquilo que eu pago, existe uma sobra. Essa é minha margem, meu lucro, vamos chamar. Só que não necessariamente esse lucro aparece dentro da necessidade das coisas que eu tenho que pagar. Às vezes o descasamento entre o meu recebimento e o meu pagamento vão acontecer naturalmente pela data de pagamento das empresas, a forma com que eu contratei o frete, a época com que eu contratei, qual a parcela que o meu caminhão vai cair, qual a manutenção que eu tive que fazer, meu caminhão é novo, não é? Ou seja, às vezes a despesa acontece antes da receita. Sim. Daí a necessidade de todo mundo ter fluxo de caixa. Embora é um nome técnico da área de finanças, mas e que nós brasileiros deveríamos ter isso como disciplina hoje, desde pequenininhos, aprender a ter gestão financeira para tudo, para nossa vida, porque
Pensa numa pessoa física, antes do caminhão, antes do Sim, motorista. sim. Ela tem um salário. Eu sempre brinco que o mal do brasileiro foi quando ele descobriu o cartão de crédito. Quando o crédito foi dado para as pessoas, eles se equivocaram porque ninguém sabia o que era fluxo de caixa. Vamos imaginar, eu ganho 4 mil e eu vou lá e compro várias coisas parceladas. Lógico que quando eu olho a parcela, encaixa naquela minha receita. Eu pago o aluguel, eu pago minhas compras, eu tenho gasto com saúde, com educação. Então tá, cabe a parcela aqui? Cabe. Eu vou lá e faço a parcela no cartão de crédito. Sim. Só que as pessoas esquecem uma coisa. Eles fazem parcelas contando com que nenhum intempérie vai acontecer na tua vida. Com nenhuma reviravolta, nenhum contratempo. E os contratempos acontecem. Eu fico sem emprego, eu tenho uma dificuldade, alguém adoece, um carro quebra, eu bato um carro. Várias coisas podem acontecer. E aí eu preciso de dinheiro. E nesse país, quanto que está o juro hoje? 15. 15%. Isso é Selic. Agora, e o juro que é cobrado se você precisar captar dinheiro de terceiros? Ou seja, a falta de dinheiro disponível, a falta de disponibilidade de dinheiro faz com que eu busque dinheiro a juro. Dinheiro a juro foge daquele patamar que eu tinha de receita e despesa, e no momento errado. E aí o juro eu acabo me afundando. O brasileiro, ele tem uma coisa que eu sempre brinco, cartão de crédito, o que ele é? Ele é a antecipação de sonho. E toda vez que você antecipa um sonho e acontece algum contratempo, o seu sonho se frustra, porque você fez ele e você não contou com esse intempérie. Por isso que o que é o fluxo de caixa? É o dinheiro necessário para você cobrir o deslocamento entre o que você recebe e o que você paga, mais uma folga que você precisa ter para os imprevistos que acontecem na vida. Esse é o grande vilão da gente fazer uma empresa dar certo ou não. Agora, vamos trazer para o mercado empresarial nas mesmas proporções? Nós já erramos na nossa vida privada nisso. Não fazer administração financeira. Não vai ser diferente no corporativo. Não vai ser diferente no corporativo. Nós contamos com a receita como se ela acontecesse no instante zero. Só que a despesa às vezes acontece antes desse momento zero que ocorreu a minha receita. E é essa necessidade, não saber fazer essa conta e não entender isso e colocar isso no planejamento financeiro do meu negócio, porque um caminhão é um negócio e deve ser tratado igual àquele que tem 500 caminhões. Mesma coisa. É a mesma coisa. Muda o número, mas a gestão é a mesma para ambos. Interessante. E infelizmente é cultural nosso, né? Nós não temos essa educação financeira quando crianças, nós gastamos o que nós ganhamos e até um pouco mais, e aí quando tem oportunidade ou crise, nós não temos nada de capital para alavancar ou para passar pelo momento difícil. Eu vejo, por exemplo, eu vou citar aqui a greve dos caminhoneiros de 2018. Os transportes estavam desesperados e estava pior do que está hoje. Melhor do que está hoje. Aí teve a greve. Teve uma união, reuniões, total, aconteceu a greve. Beleza. Pensaram no setor como um todo. Exato. Bom, então não existia regulação do frete. Eu, honestamente, você que está assistindo aí pode defender. Eu não defendo a tabela mínima de frete. Por quê? Tem que ter livre concorrência. Mas vamos falar? Nós pedimos, temos. Beleza. O que aconteceu? Logo em seguida que acabou a greve. O frete ficou bom. Existiram inúmeras pessoas de setores que não é do transporte, que não tem nada relacionado ao caminhão, foram lá e fizeram investimento em caminhão. Porque a conta é, o caminhão se paga. E aí depois eu tenho o capital, que é o próprio bem, que é o veículo. E também eu vi muitos transportadores que tinham o banco abriu oportunidade para comprar 3, 4, 5. E eu conheço, acho que 99% de todos que eu conheço, tiveram um problema depois. Eu tenho amigos que compraram caminhão, nunca entenderam do setor. Porque falaram que caminhão dava dinheiro e que um caminhão você pagava. Ele foi lá, fez o financiamento, comprou um caminhão e botou um motorista para trabalhar para ele. Ele nunca tinha pisado perto de um caminhão. Isso não faz sentido, né? E é cultural também. Mas vamos lá. Isso estraga o setor, é um dos motivos de estragar o setor. Existem vários motivos, veja bem. Não é esse o motivo, mas esse é um dos motivos. Por quê? Eu vejo assim, dá dinheiro eu tenho uma frase, Marcelo, quem dá dinheiro é pai e mãe, vaca não dá leite, você tem que ir lá e trabalhar e você tem que se dedicar, tá? Existem muitas... É um filósofo londrinense famoso que fala isso, não dá leite, tem que tirar o leite dela. É verdade. Bom, então, olhando, o que eu vi?
existiram pessoas que ficaram apostando no mercado e não tinha nada de fluxo de caixa. E também pessoas que compram um caminhão por emoção. Muitos empresários que chegam num caminhão novo, nós estamos falando de máquinas maravilhosas, não tem mais caminhão feio, não tem mais FNME. Não tem. É tudo lindo, tudo confortável, maravilhoso. Desde o cara que é fã de Volvo, hoje de Scania, hoje de DAF, hoje de Mercedes, hoje de Vectra. Enfim, a questão é, eu chego e tomo a decisão pela emoção e não pela razão. Eu não fiz nenhum planejamento para mim fazer aquisição de frota ou renovação. E isso bate na porta uma hora ou outra. Eu tomei uma decisão errada, daqui um ano, 2 anos, 3 anos, você vai colher. A gente está plantando o tempo todo. E uma coisa que nós não nos ligamos é, nós pensamos só em plantar, só que nós não se ligamos que a gente está colhendo. Olha que engraçado, eu conheço algumas pessoas que trabalham com a área de transporte e estão sofrendo muito aí quando a gente conversa sobre gestão e fala sobre 2 coisas simples: a gestão financeira e a gestão de manutenção. Ele compra um caminhão e a gestão dele é feita, eu tô com dinheiro no bolso ou não? Você já viu isso? Já. Se tiver sobrando dinheiro é porque eu tô ganhando dinheiro, tá tudo certo. Entre o que eu recebo e o que eu pago, sobrou dinheiro, esse troço é bom, esse troço dá lucro. Só que ele esquece que esse caminhão que dá lucro hoje, dependendo dos tipos de frete que ele pega ou da manutenção que esse caminhão vai dar daqui 2 anos, esse negócio passa a dar dinheiro. E aí ele não fez a reserva necessária para colocar dentro do custo dele, porque tudo é gestão de custo. E na gestão de custo não é o custo que acontece agora, mas é o custo da depreciação que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, e ele vai afetar o custo. Para eu saber o seguinte, o frete que eu pego dá margem ou não dá margem? Não pode ser o que está sobrando dentro do meu bolso. Não pode ser o que sobra no meu fluxo de caixa entre o que eu recebo e o que eu pago. Mas sim a provisão da depreciação que eu tenho dentro dos meus ativos. Até porque o ativo, ele tem uma depreciação grande quando ela acontece, que é o caminhão. Vamos falar, todo o mercado ele é um ser vivo. Ele está em constante alteração e adaptação, e, enfim, a gente vê um movimento muito grande. O mercado ele achata, ele cresce, ele decresce, enfim. Essas janelas de oportunidade que muitas pessoas que estão lá dentro da boleia do caminhão, porque, Marcelo, eu vou falar pelo meu pai, tá? Meu pai era um exímio motorista, mas ele não era um bom gestor. Ele era do cara da aposta no que vai dar certo. E ele conhecia o caminhão. Meu Deus do céu, o caminhão do meu pai... frete, conhecia transporte, conhecia estrada, conhecia caminhão. Conhecia, cara. O pai ficou 32 anos na estrada, acabou que agora comprou um sítio, vendeu os caminhões, tinha 2 caminhões, vendeu, comprou um sítio e tá tranquilo no sítio dele, cuida das vacas dele lá, era o que ele queria, né? Queria descansar. E merecido, que o pai trabalhou muito, ele tava contando as histórias ali final de semana, de alguns fretes que ele fez ali, o cara nem dormia, né? Enfim, era necessidade, porque dormir todo mundo quer. E o que a gente está vendo que o governo impõe, o STF impõe regra de descanso, não sei o quê. Mas por quê? Porque o mercado está se movendo e aí para mim continuar com o mesmo nível de faturamento que eu tinha antes, porque eu tenho conta, eu tenho despesa, eu tenho que trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Cara, vamos rever isso, Marcelo? Vamos dar um passo atrás para enxergar isso de uma forma diferente? Ao invés de eu ter que me lascar para trabalhar, vamos trabalhar para que eu trabalhe apenas os horários necessários, que o meu corpo aguente? Eu estou vendo um sofrimento gigantesco no motorista, dentro da cabine do caminhão. Principalmente do setor que nós estamos dentro da cabine do caminhão, você está focado em quê, Marcelo? Cuidar do caminhão, cuidar dos outros, cuidar da manutenção do teu caminhão. Ó, quebrou, arruma. Agora, nós não estamos antenados ao mercado. A gente desliga, nós nos desligamos, fica desligado do mercado. O que está acontecendo no mercado? Eu tenho relacionamento com alguém que faz gestão, eu tenho algum relacionamento com algum empresário. Eu vejo que 99%, e volto a repetir, estou falando do que eu vivi, é focado em fazer frete. Focado em trabalhar, em produzir. Trabalhar mais? Trabalhar mais, trabalhar mais. Cara, meu pai teve um período de 3 meses que ele trabalhou 24 horas por dia. Edson, eu escuto um negócio que eu acho um absurdo. Até hoje, matematicamente essa conta não fecha. Eu escuto uma frase assim, muito de empresários, temos que fazer mais com menos. Já ouviu essa frase? Muito. Cara, como é que eu faço mais com menos? Cara, logicamente isso não é possível. Você faz mais com mais.
Você faz mais viagens com um caminhão com mais manutenção, com um caminhão melhor, com um frete mais bem pago. Se faz mais com mais. Essa história de fazer mais com menos significa sacrifício. Vou contar uma história para você. Excelente. Eu tinha um. Eu não vou dar nomes aqui, quando a história é ruim, a gente não conta nome, a gente conta só a história. Mas eu conheci um empresário, e esse empresário foi contratar um executivo, né? E ele pediu para eu participar ali da entrevista com o executivo, participei da entrevista do executivo com ele, e eu lembro que na hora de contratar o executivo, o executivo muito bom, de altíssimo nível, o executivo falou assim: olha, eu vou trabalhar para você de segunda a quinta, tá? Às sextas-feiras eu uso para fazer benchmarking, olhar o mercado, olhar a classe, entender como é que o comportamento da classe, do nosso segmento e do mercado tem mudado para ele poder criar novas estratégias. E aos sábados eu tiro para estudar. Faço curso, me aperfeiçoo, vou estudar outras coisas para que eu possa ter mais conhecimento para aplicar aqui no negócio. Eu achei aquilo surpreendente, com o dinheiro dele, tudo isso, tá? Ele não pediu dinheiro para a empresa para fazer isso. Quando ele saiu da entrevista, o empresário olhou para mim e falou assim: que vagabundo, desculpa a expressão que eu vou usar aqui. Eu falei: por quê? Cara, tá querendo me enrolar e tá querendo matar a sexta-feira. Quando ele falou que o cara estava querendo matar a sexta-feira, eu percebi, pera um pouquinho, ele é um alto executivo. Você está contratando ele por performance, por resultado. E você quer a sexta-feira dele só para ele estar presente aqui. Ele não pode estar fazendo um trabalho externo de benchmark, conhecer mercado, para poder trazer melhores estratégias, trazer melhores negócios para dentro desse negócio. Não, tá me enrolando. O primeiro pensamento sempre que é. E aí eu lembrei de uma frase antiga. Você quer o resultado dele ou o sacrifício? Muitos empresários falam que querem o resultado, mas na verdade o que eles querem é o sacrifício. Quando eu trago essa analogia para o transporte, por que nós temos hoje uma imensidão de processos trabalhistas dentro da área de transporte? É uma indústria que se criou, pecaminosa, tá? Que quebra o transporte brasileiro, mas que é culpa nossa, dos empresários, Sim. do setor de transporte. Sabe por quê? Porque alguma vez você se preocupou com a saúde desse cara que estava rodando? Com o descanso desse cara que estava rodando lá na ponta? Das condições que ele tinha? Precisou uma obrigação legal ser imposta de maneira pesada, sobrepesada financeiramente, para que você olhasse que você precisava controlar e olhar as condições de trabalho e as condições dignas de trabalho desse cara que estava na estrada. Então, veja como que nós mesmos canibalizamos o nosso negócio. No começo da tua fala, você falou assim: hoje tem muita gente opinando sobre tudo. Eu lembro nos inícios dos anos 2000, ele já é falecido, um escritor chamado Zé Saramago, ele falava assim: a internet veio dar voz para muita gente, inclusive os idiotas. O problema é que eles falam alto, né? Ou seja, eles gritam muito. E muitas pessoas se abstêm do seu papel, da sua responsabilidade de cidadão, de sociedade. Vamos pensar um pouquinho? Como que nós mudamos uma sociedade? Como que nós mudamos um segmento? Nós mudamos isso na base. E a base se chama educação. A base se chama princípios e valores. Você fala muito sobre isso nos seus negócios. Eu escuto sempre você falando assim: olha, para mim, mais importante que o dinheiro é o princípio como que as coisas acontecem. E é mais ou menos isso. Por que nós estamos perdendo essa capacidade? Porque todo mundo vai direto para a última linha. Eu preciso ter lucro. A qualquer custo. E isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Porque às vezes você arrebenta com todo o seu segmento para que você ganhe temporariamente aquele lucro. Eu vi um vídeo, motorista num pátio de uma empresa, não sei em qual região. O pátio parecia um chiqueiro de porco. Ceboso, na terra, lama. E aí o motorista pegou e filmou a casa do cara a 1 quilômetro e meio de distância, num top de um morro. Uma mansão. Estava há mais de 1 ano e meio sendo construída. E vem de encontro com o que você falou agora. Primeiro eu penso no meu bem-estar. Eu penso no que a vida pode me proporcionar. Agora, eu deixo de olhar para o próximo. O dinheiro vem da onde? Da casa dele ou da empresa dele? O dinheiro vem da empresa dele. Por que ele não primeiro melhora as condições ali para as pessoas que trabalham, estão envolvidas ali dentro da empresa? Não estou falando só dos funcionários, mas de terceiros também. Ao invés de construir a casa. Melhora a tua empresa primeiro. Depois você pode dar passos. Isso é interessante. Eu vou agora falar do meu exemplo. A cozinha do escritório da Domo é melhor do que a cozinha da minha casa hoje. Que sacada é isso?
Edson, eu vou te contar uma coisa. Eu sou um executivo hoje, e todas as vezes que eu adentro numa empresa, a primeira coisa que eu faço é olhar o banheiro que o dono daquela empresa deixa para os seus funcionários. Pelo banheiro que ele coloca para os seus funcionários usar, eu sei qual é o nível daquela empresa, qual é o calibre daquela empresa. É, Vários filósofos estudaram isso, Aristóteles falava muito sobre isso. Ele falava daquilo que é mais duradouro numa relação. Como é que você consegue obediência das pessoas? Como que você consegue obediência? Ele dividia em 4 níveis. Eu posso conseguir obediência das pessoas, primeiro, pela autoridade. Então, por exemplo, Falo mais alto. você é o coronel, você é o chefe, você é o diretor. A sua posição, o seu título, a autoridade que reveste essa posição, ela faz as pessoas se submeterem a você. Primeira coisa, então você pode ter pela autoridade obediência. O problema é que a autoridade pela obediência requer a tua presença. E no mundo de hoje, no mundo complexo, né, multidisciplinar, você não consegue estar presente em todos os ambientes em todo o tempo. E conforme os negócios crescem, muito menos você consegue estar presente. Existe um segundo movimento que você consegue obediência, que é pelo medo. Acho que o exemplo mais lindo que eu vi de medo foi o que aconteceu em 8 de janeiro, agora no nosso país. Não sei nem se pode falar isso no podcast, eu não vou me enrolar aqui, tá? Mas Taca-lhe o pau. eu vou falar o que eu penso, né? Se depois der alguma complicação, você me ajuda aí. Protestos, teve uma bagunça, errado, né? Quebradeira, tudo aquilo. Errado. Mas esquece isso. Esquece que no meio daquilo tinham pessoas que estavam ali manifestando sua posição. Se é certo ou errado, não interessa. Era a posição delas. Livre exercício de manifestar sua vontade, sua aceitação, Tá na sua Constituição. contrariedade. Tá, nós somos livres para fazer isso. Achava que somos. Então, foram lá, se manifestaram. Eu vi pai de família, eu vi pessoas simples ganhando 14, 15 anos de prisão. Rapaz, eu não vi nem homicida ganhando 15 anos de prisão nesse país ficando preso. Não faz sentido Não faz sentido nenhum. nenhum. O nível da proporção disso, em nome de um Estado democrático de direito, que eu estudei direito, uma das formações que eu tenho é direito. Eu já tenho dúvida do que é Estado democrático de direito, porque eu escuto essa palavra, ela está um pouco diferente daquilo que eu estudei na minha época, mas não vamos entrar muito nesse assunto. Mas o que eu quero dizer? Você acha que alguém nesse país tem coragem de sair para a rua protestar com tranquilidade quando ele viu uma pessoa simples pegando 14, 15 anos de prisão Não, em regime fechado? não. E aí vem pelo medo. Você cria obediência pelo medo, né? Existe um livro, Príncipe, de Maquiavel, que explicava. Pendura a cabeça de todo mundo ali, cria uma das formas de obediência, é o medo. Tá? Existe uma outra forma de obediência que é a sedução. Eu posso chegar para sua equipe aqui agora, dar prêmio, dar dinheiro, né? Ó, se fizer isso, você ganha isso, meu filho, né? Posso criar várias formas de sedução. Uma delas é o dinheiro. Ela é só uma das formas de sedução. Qual é o problema da sedução e do medo? São coisas que não são perenes. Elas não são longevas. Elas se esgotam. Você não consegue imperar medo o tempo todo, você cria revolta, e você não consegue seduzir o tempo todo, porque haja dinheiro para seduzir todo mundo o tempo todo. E aí ele fala do quarto elemento de obediência, que é o mais importante, o mais forte de todos, que é a persuasão. E não entenda isso de uma forma pejorativa, entenda isso de uma forma positiva, porque na persuasão eu faço você acreditar naquilo que eu quero, no ideal, num propósito, num caminho a ser atingido, em um local a ser atingido. Quando você determina um propósito para as pessoas, isso é persuasão. Porque eu passei a fazer você acreditar naquilo que eu estava acreditando, naquilo que eu estou me predispondo a fazer, naquilo que eu entrego. E tem uma coisa que você convence, quando você tem coerência. Quando nós falamos existe um pensador americano que criou um sistema que nós trabalhamos a confiança das pessoas. Quando nós falamos em persuasão, ela está diretamente ligada a uma coisa chamada confiança. E a confiança não é o que eu entrego ou o que eu sei, ou o que eu sou no meu currículo. A confiança são minhas verdadeiras intenções e meu caráter, que é aquilo que eu sou quando ninguém está olhando. Então, eu entendo que persuasão, que hoje você ter propósito, você dar sentido para as coisas e estabelecer relações de confiança é que faz com que empresas vão mais longe. E aí você consegue a aderência das pessoas porque elas se comprometem com aquilo que elas estão fazendo. Acaba sendo prazeroso quando você chega nesse ponto. Exatamente. Tanto para você quanto para o funcionário. Existe uma união. Eu tenho uma rota, eu tenho um destino. Todo mundo quer chegar lá. E isso é maravilhoso, é o ápice.
dentro de uma empresa. Tem uma frase que eu ouvi isso primeiro numa formação de coach, que eu lembro que o pessoal falava, faz sentido para você? A frase é muito forte, porque quando faz sentido, isso é um princípio da andragogia. O adulto, ele só acredita e aceita alguma coisa quando isso faz sentido para ele. A educação de adultos é isso, tem que fazer sentido para ele seguir esse ideal e te buscar. Lá na empresa nós temos a cultura, nós temos como propósito mudar a cultura do transporte no nosso país. Claro que eu estou falando de acordo com a nossa pequenez, né? Hoje a empresa ela é muito bem estabelecida, estamos construindo um nome muito forte, já é muito bem aceito no mercado, e só que é difícil de fazer as pessoas entenderem isso. É muito complicado, Marcelo. De a gente tem, infelizmente, é cultural do nosso país, e não só do nosso país, mas de muitos lugares. Tá bom pra mim que se dane o resto. Tá bom pra mim, eu não tô preocupado com o meu amigo se ele tá bem ou não. E isso é muito preocupante, porque enquanto nós não mudarmos a chave disso, nós vamos continuar sofrendo. Nós estamos sofrendo por falta de posicionamento. Pessoas boas lá atrás não se posicionaram. E aí nós reclamamos de corrupção, ou seja lá do que for que nós reclamamos, só que nós fazemos errado. Isso aqui é um exemplo muito simples e prático. A mãe fala para o filho, não, tá errado isso, tem que ser correto, tem que ser... Aí vai buscar o filho na porta da escola e estaciona o carro num lugar proibido. O que você está ensinando para o teu filho? O que você está passando para ele quando você fura o sinal? Então não adianta a gente reclamar do país como um todo e reclamar do comportamento dos outros, porque nós somos bons em julgar os outros pelas atitudes, mas nós julgamos a nós mesmos por intenção. Eu tenho excelentes intenções, eu pratico? A conta não fecha. Eu tenho que praticar o que eu vejo que é bom. Então, infelizmente, é cultural do nosso país essa visão. Então, a empresa tem essa proposta de mudar a cultura do transporte. Eu sempre estou falando, e rapaz, eu levo cada porrada, tanto no Instagram quanto no TikTok, de muitas pessoas que discordam da opinião. Mas vamos pensar quais os caminhos alternativos nós podemos ter de não trabalhar certo, correto, sem prejudicar o outro. O que eu vejo é uma falta de união muito grande. E isso é preocupante. Mas estamos aqui hoje para falar especificamente sobre administração, sobre gestão, com a sua experiência, com o seu histórico. Eu sei que você prestou serviço para muitas transportadoras, ajudou muitas transportadoras, e isso é louvável, né? Tivemos uma transportadora sexta-feira em Campo Grande, o dono da transportadora faltou te receber com tapete vermelho na porta. E isso é muito legal, porque é uma história, é um legado, respeito. E esse é o caminho que nós queremos trilhar. Mas olha, vamos olhar para o mercado agora. O que você faria de diferente hoje se o Marcelo fosse, por exemplo, um ministro do transporte? O que você traria de mudança que iria dar uma virada de chave hoje no transporte? Eu estou falando como um todo. Outra pergunta do milhão, já são 2 milhões aí, tá, Redson? Mas vamos lá. Eu não consigo enxergar um pó de pirlim-pim-pim. Lembra do pozinho de pirlim-pim-pim que ele resolvia todos os problemas? Nós temos um problema que antes dele ser técnico, antes dele ser de gestão, ele é, conforme você falou, ele é cultural. E a cultura são regras de proibido e permitido dentro de um ecossistema, dentro de uma sociedade. Nós estamos com regras um pouco distorcidas. Nós temos um país polarizado, nós temos regras às vezes um pouco distorcidas. E a primeira coisa que nós precisamos pensar é em espírito de coletividade, cidadania. Quando nós falamos em cultura, nós estamos falando em princípios. Quer ver um exemplo básico? Antes da gente entrar tecnicamente na pergunta do ministro. Esses tempos atrás aconteceu, você estava presente. Passei um Pix errado, R$3.700, para uma pessoa depois que eu descobri que não era da minha cidade. Era uma cidade que fica 100 quilômetros daqui. E por incrível que pareça, vou resumir a história. A pessoa era um catador de reciclado. E por incrível que pareça, essa pessoa estava passando necessidade no dia. Depois eu fiquei sabendo disso. Tá?
E quando eu pedi se ela poderia devolver o dinheiro, que eu achei que não ia devolver, pedi por pedir, na verdade. A pessoa não me conhecia, não tinha acesso nenhum, não tinha nem como achar essa pessoa. Tá tendo golpe pra dar com pau pra todo lado. Golpe para tudo quanto é lado. Você vê uma pessoa que cai 3.700 e uma pessoa que está precisando de dinheiro. Ah, foi papai do céu que me ajudou, né? Primeira coisa que a pessoa justifica isso. Sim. Aí, a hora que eu expliquei que eu tinha passado errado, ela não me perguntou por quê, de onde foi, de onde eu era. Ela me perguntou assim, qual é o número do seu Pix para eu devolver o seu dinheiro? Isso foi na sexta, ela consegui falar com ela no sábado. Aí no sábado tinha o limite de R$ 1.000, ela não conseguiu fazer mais que isso, ela devolveu 1.000. No domingo ela fez outro Pix, na segunda-feira ela devolveu o restante dos R$ 1.700. Mas me chamou tanto a atenção que eu falei, por que uma pessoa devolveria o dinheiro assim de pronto? Essa deveria ser a regra. Isso deveria ser a cultura. Isso deveria ser a regra de certo e errado. Essa deveria ser a regra do certo. Mas é assim que impera na maioria? Não sei se na maioria, talvez eu vou estar julgando porque eu não tenho essa estatística. Mas é o que se espera que aconteça? Não, não é. Olha que coisa incrível. Eu deveria esperar isso, mas não é isso que eu esperei. E me espantou. E eu fui perguntar para essa pessoa, por que você fez isso? E ela me respondeu, porque era o certo a fazer. Isso é cultura. Porque era o certo a fazer. Não era meu. Eu te devolvi o dinheiro. Depois eu fiz questão, essa pessoa um dia veio aqui para minha cidade, veio fazer um exame, e eu fiz questão de convidar para almoçar na minha casa. E lá, contando a história, eu vi que eles estavam passando por uma dificuldade financeira tremenda. Nesse dia que ela devolveu o Pix, eles estavam sem dinheiro para comer. Ela estava precisando fazer uma compra, para botar comida dentro de casa. E mesmo assim ela devolveu. Me espantou muito, para um desfecho legal dessa história, até para as pessoas entenderem o que aconteceu depois. Eu acabei, sem querer, ajudando essa pessoa, através de um amigo, a fazer uma cirurgia que ela não tinha condições financeiras de fazer, e ela estava ficando cega, e ela acabou restabelecendo a vista dela através da cirurgia. Um profissional fantástico aqui de Maringá. Olha, que legal ver como que as pessoas se mobilizam para o bem. Mas o que eu quero dizer? Esse não é o comportamento esperado pela cultura normal das pessoas. Se espera sempre o pior. E isso é muito ruim quando nós chegamos numa sociedade. Não existe políticas que sustentam uma sociedade que não tem bons valores e bons princípios. Antes de eu criar boas políticas, boas regras, boas leis, eu preciso de uma sociedade predisposta a entender o senso de coletividade, a entender o que é meu, o que é seu, como eu posso fazer para te ajudar, o que você pode fazer para me ajudar. A partir da hora que nós tivermos um pouco mais de cidadania e um senso de coletividade, nós vamos começar a ter boas propostas, porque boas propostas nascem de uma boa sociedade. E isso, linkando agora em corrupção, em política, não vamos generalizar, mas aí eu não cuido do dinheiro que não é meu. Isso. Eu não capricho com o dinheiro que não é meu. E eu muitas vezes quero tomar posse do que não é meu. E esse é o mal do nosso país. E isso é em todos os setores. Mas do setor que eu conheço, que eu vivo, que é o transporte, a gente vê isso em atitudes dos motoristas, dos caminhoneiros autônomos, etc, etc. E isso é muito triste para o transporte, esse tipo de comportamento. Mas uma coisa que eu trago aqui para você que está nos assistindo, posicione-se. Posicione-se. Se você está vendo alguém fazendo algo errado, se você está vendo alguém prejudicando alguém, constrange essa pessoa. Nós temos que parar com isso, porque senão nós vamos continuar sofrendo e vamos adiar esse sofrimento até quanto tempo? E para quem, Marcelo, uma mensagem agora para quem está desanimado com o transporte, porque eu já liguei para muitos clientes e o cara fala assim, Redson, eu quero parar, eu vou vender os meus caminhões, eu não quero mais, porque, cara, não dá, não dá. O transporte no Brasil é um bebê. O transporte no Brasil tem muito a crescer e se desenvolver. Existe hoje uma alta oferta de caminhão, só que o Brasil não está produzindo em todo o seu potencial e vai demorar para produzir em todo o seu potencial. E aí eu vejo muitas pessoas falando, principalmente em comentários de vídeos do perfil da empresa, é só colocar a linha de trem. Vocês fazem ideia que a malha ferroviária americana é gigantesca? É o dobro. Marcelo, eu acho que é muito mais de 20, 30 vezes maior que a malha ferroviária brasileira. E tem mais caminhão lá do que aqui. 8 vezes mais. Eu não sabia. 8 vezes mais caminhão que o Brasil. Não é o trem. É a cultura.
E lá o caminhoneiro tem uma estrutura totalmente diferente. Marcelo, nós estamos voltando de viagem de Campo Grande e você falou um negócio que me chamou atenção, por exemplo, a respeito de faixa de praça de pedágio. Qualidade da rodovia é péssima. E o pedágio na boca do gol. Você disse uma coisa que me chamou atenção. Isso é uma afronta à nossa inteligência. Por que que a gente não se comporta de uma maneira que, cara, não vamos aceitar isso. Nós temos que aceitar o melhor. Por quê? Nós já pagamos IPVA. E agora o pedágio que custa caro. Mas cadê a qualidade? Isso é só um exemplozinho. Nós estamos vivendo afronta, e você pode complementar em seguida, a nossa inteligência mesmo. Estão chamando nós de bobo na cara. Você sabe qual é o problema? Uma vez eu ouvi um trocadilho, uma frase assim: o brasileiro, ele até aguenta engolir sapo no varejo, mas não no atacado. O que eu quero dizer com isso? Nós somos um povo pacífico, mas ao mesmo tempo que nós somos pacíficos, nós somos submissos. E nós precisamos parar de ser submissos. Eu não estou falando para sair quebrando nada, não é nada disso. É de se posicionar do Mas que é nós certo. precisamos nos posicionar e não aceitar aquilo que não é meu. Vou dar um exemplo para você. E às vezes você deixa quieto porque você faz a relação de custo-benefício. Ah, larga isso para lá. Não é largar isso para lá. Esse largar isso para lá, nós estamos cada vez pagando mais imposto, com mais obrigação, com mais injustiça e vivendo numa sociedade mais opressora a cada tempo. Porque alguém no comando vai fazendo. Se ninguém vai reclamando, ele vai fazendo. E não estou falando de partido político, não. Porque desde que esse Brasil funciona, todo mundo só usurpou do poder que teve no comando. Todo mundo passa e aperta mais. O problema é que nós somos uma nação que não reage para as coisas. Nós precisamos reagir mais. Vou te dar um exemplo que aconteceu ontem comigo. Eu sou cliente de uma operadora de celular há muitos anos. Isso já tinha acontecido em outras vezes. Aconteceu de novo agora. Faça um teste. Você que tem contas pós-pago, de vez em quando você dá uma olhada na sua conta, vai aparecer um penduricalho que eles descontam, aumenta lá na tua conta. Sempre. Amazon Prime, revista não sei o quê, book de não sei das quantas. Aparecem umas coisas lá, umas assinaturas que você nunca fez. Infelizmente, pela correria do dia a dia, eu não olho esse detalhe todo mês. Aí ontem eu abri a conta, fui dar uma conferida, uma olhada na conta. Quando eu olhei lá, R$19,90 de Amazon Prime. Falei, mas eu nunca contratei isso. Deixa eu ver desde quando que está esse negócio. Aí eu comecei a entrar na conta de celular lá da Vivo. E eu comecei a puxar as contas anteriores. Rapaz, estava um ano descontando aquilo de mim. Eu não tinha visto, porque eu não estava conferindo a conta. Estava confiando numa relação que deveria ser de confiança, mas não é. Porque imagina se eles fazem isso para sei quantos mil clientes. Quantos vão reclamar? Quantos não vão reclamar? Quantos vão aceitar aquilo e vão deixar quieto? Aí eu peguei e entrei para poder reclamar. Sabe quantas horas eu levei para conseguir cancelar aquilo? Quase 4 horas de ligação, mas eu fui teimoso. Era noite, eu falei, eu vou ficar até resolver. Caía a ligação, eu ligava de novo, caía a ligação, mandava para o setor de reclamação, mandava para o outro setor de contestação, e vai para lá, vem para cá, para ver se eu desistia, né? Eu acho que deveria ser isso. Porque se a informação está na tela, com a tecnologia que nós temos hoje, está errado, você não fez, não tem assinatura, sua autorização, era para cancelar de imediato. Mas vai que desiste, né? Igual quando você precisa cancelar alguma coisa. Mas eu falei, não, eu vou persistir aqui. Depois de umas 4 horas, eu consegui cancelar. Eu falei, maravilha, tá cancelado. E o meu dinheiro de estorno? Ah, não, vamos fazer o seu dinheiro. Quando de repente fez a operação, me deu o valor, falou, mas vem cá, tá um ano descontando isso, não dá esse valor. Ah, mas eu só posso reembolsar de janeiro para cá. Mais do que janeiro eu não posso reembolsar. O senhor deveria ter reclamado antes. Ah, você lança um desconto que não é meu e eu tenho que reclamar antes. Perceba como todo o sistema é feito para eu acabar desistindo. Aí eu resolvi hoje, falei, não tem problema. Eu vou agora ter que entrar com o processo, pedir reaver o meu dinheiro, mas não é que aquilo só vai me dar trabalho. Vai me dar mais trabalho. Sim. Mas eu preciso exercer o meu direito, eu preciso me posicionar. Sim. Se todo mundo se posicionasse, o que ia acontecer? Eles iam fazer isso? De jeito nenhum. Porque passava a não valer a pena. As pessoas que têm poder, os governos só fazem enquanto passa a valer a pena. O que aconteceu com os aposentados? Desconto lá no pagamento deles.
Agora que deu notícia, que reverberou tudo isso, aí desculpa para cá, desculpa para lá, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é não sei o quê. Meu Mas Deus. alguém se preocupou em o que nós vamos fazer para coibir, para isso não acontecer mais? Como que eu restauro o dinheiro dessas pessoas rapidamente? Essa fala eu não ouvi. E o pior é que o dinheiro que vai ser restaurado, a gente vai sair do bolso de Vai quem? sair de quem? Das pessoas que pagam É imposto. muito errado. É muito Ou errado. seja, a cultura é quando nós aprendemos que uma sociedade tem que se posicionar com aquilo que é injusto. Embora a justiça é um negócio complexo, né? Precisa Muito. definir o que é justo e o que é injusto. É, interessante. E agora trazendo agora pro caminhão, pro transporte, o que que você vê, por exemplo, que você participou, o que que você via mais de errado na atitude do dono dentro de uma transportadora? Primeiro, dinheiro não aceita desaforo. Eu sempre brinco que é uma das coisas mais importantes dentro da gestão de uma transportadora é a gestão financeira. Falei para você, entre o que eu recebo e o que eu pago, eu preciso entender como que se comporta o meu fluxo de caixa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos entender que existe uma máquina que faz com que eu ganhe dinheiro, que é o meu caminhão. Entender sobre a gestão, sobre depreciação, sobre custos e respeitar isso dentro da formação do custo do meu caminhão é uma das coisas importantes que pouca gente faz. É formar efetivamente o custo. Tem uma brincadeira que as pessoas falam assim: mas meu custo médio é X. Isso é uma Cara, facada no peito. não tem uma coisa que me dói mais quando eu escuto custo médio. Tá? Frete médio e custo médio é mais ou menos eu dizer o seguinte: a minha cabeça está no Polo Norte e o meu pé está no inferno. Eu morri de qualquer jeito. Porque na média está tudo certo. Mas o meu pé fritou e a minha cabeça congelou. Ou seja, não trabalhar com custo médio, não trabalhar com frete médio, entender exatamente o custo do frete ponderado, que é isso que a gente precisa fazer para que o transporte dê resultado. Pode ser que nem todos os meses eu vou conseguir um resultado líquido que eu esperava, tranquilo. Faz parte dos negócios da sazonalidade. Tem sazonalidade. Todos os setores. O setor de transporte está diretamente afeta o agronegócio. Sim. Então, quando nós temos o agronegócio da colheita, nosso frete tem muita Sim. procura, relação de oferta e procura. Como que eu me beneficio, como que eu aproveito isso, como que eu me imponho mais no frete quando a oferta está maior do que a demanda. Então, precisa entender essa equação para a gente poder trabalhar o nosso negócio. Agora, eu sempre brinco, o segredo para dar certo é fazer gestão. E gestão é saber trabalhar números e indicadores. Quais são os principais números de uma transportadora? Custo ponderado do frete. Custo de rodagem dos meus veículos, tá? Entender a depreciação, entender de financeiro, meu fluxo de caixa e fazer a contabilidade disso tudo. Porque a contabilidade é que trabalha esses números em prol da minha tomada de decisão. Quando eu tenho um número, eu sei, olha, nesse mês eu já cobri o custo. Eu posso até fazer um frete menor, porque eu já cobri o custo do meu caminhão, mas enquanto eu não cobrir, eu tenho que trabalhar um frete com um custo ponderado adequado. Porque senão eu não fecho a conta todos os meses. E se eu começar a trabalhar vários meses no vermelho, aí não tem sazonalidade que sustenta o meu resultado. Excelente, excelente. Agora eu tô me pegando aqui quando meu pai tinha caminhão e pensando sobre isso. Dá vontade de pegar e comprar caminhão de novo. Porque, de fato, é assim que deveria acontecer, né? Nós vamos levar, pessoal, muitos assuntos, nós vamos trazer muitos assuntos à mesa aqui com o Marcelo a respeito de gestão. O Marcelo tem muito para colaborar com o transporte. Igual eu falei no início, ele tem uma sabedoria absurda, uma experiência gigantesca em vários setores, em vários segmentos, que pode agregar muito para nós. Marcelo, você que falou sobre contabilidade, vamos entrar um pouco no assunto de contabilidade? O que você acha, por exemplo, se uma transportadora hoje viesse e contratasse para você fazer a contabilidade dela? O que você mais presta atenção? O que eu estou vendo, tá? Vamos antecipar aqui. O que eu estou vendo? Existem muitas contabilidades que não fazem contabilidade. Existem muitas contabilidades que não entendem do setor, né? E não abrem mão, né? É lucro, eu quero ter lucro, não importa quem eu prejudique. Mas enfim, vamos lá. Para eu não ser injusto, até com vários colegas de profissão ali, vamos entender uma situação em termos de contabilidade hoje. O que é a contabilidade? A contabilidade é algo tão perfeito, tão bonito, tão certo, que o próprio governo utiliza dela para poder cobrar imposto. De tão seguro que é. A contabilidade é a forma de demonstração dos números do teu negócio. Sim. Cada tipo de negócio pode ter um regime tributário. Vamos imaginar, por exemplo, no transporte. Por que se fala que o transporte, o melhor regime para ele é o de lucro real?
Por causa que no transporte, a cadeia de insumos que você toma crédito, você se apropria de despesa, é muito grande. Então, por isso é que no transporte, a maioria dos casos, quase que inevitavelmente, o lucro real é o regime mais adotado. Então, só que o lucro real dá mais trabalho? Dá. Eu Para o preciso lançar contador despesa, e para o dono. dá muito trabalho, não é simples. É mais fácil eu fazer uma empresa no Simples aqui, eu emito uma DAS no final do mês e pago o imposto. É muito mais simples. Mas talvez é o mais adequado para aquela empresa? Não. Por isso que olhar os números, a contabilidade demonstra qual é o regime mais adequado para pagamento de impostos daquele teu negócio. Não necessariamente ele é o mais fácil. Às vezes ele dá mais trabalho tanto para o empresário quanto para o contador. Para o empresário, por quê? Tem que pegar nota de tudo, todas as compras têm que ser feitas com nota fiscal. Para você se apropriar do crédito, tem ritos e tem formatos de se fazer isso. Então, dá mais trabalho para o dono da empresa, assim como dá mais trabalho para o contador, que vai apurar toda essa sua contabilidade para poder apropriar desses créditos. Então, o pulo do gato ali está em não fazer o que é fácil. Nem sempre o mais fácil é o que é melhor. É o que é melhor. Interessante. Bom, desde quando nós temos a contabilidade, eu tenho visto muito isso, né? Transportadores reclamando, né? Dessa falta, por exemplo, de entrega de um DRE, demonstrativo de resultados. Tem muita gente que, rapaz, que nem sabe o que é isso, né? E outra coisa que eu ouvi muito, e que é um folclore que muitos criaram, quando eu vou para o lucro real, eu vou chamar a atenção da Receita. Já ouvi isso. Já ouviu? Não, se eu for no lugar, eu vou chamar a Receita. Mas se eu estou fazendo tudo certo, qual é o problema? Deixa a Receita vir. Eu quero ver. Se eles vierem que tiver tudo certo, uma auditoria do meu trabalho, se ele está certo, ou seja. Essa história é uma falácia, né? Isso é a história da carochinha, vamos chamar assim. Não existe chamar a atenção da Receita. Eu chamo a atenção quando eu faço coisa errada. Aí eu chamo a atenção porque eu tenho uma informação que foi enviada num SPED errado. Eu tenho uma informação que foi contabilizada de uma forma equivocada. E isso chama a atenção de qualquer um. E, rapaz, nós temos grandes empresas, inclusive há 2 meses atrás recebemos um gerente de uma grande transportadora que nós atendemos e, rapaz, a contabilidade dele tinha uma falha grave. Ele estava pagando mais imposto do que precisava. Isso me chamou a atenção também. Por que isso, Marcelo? Aí nós temos, não é na contabilidade que todas as ciências hoje. Vamos fazer uma conta rasa? Eu vou fazer uma conta rasa. Esses dias eu estava dando uma olhada. Eu vou fazer por analogia aqui. Vamos pegar a contabilidade, vamos pegar a advocacia. Certo. Eu estava vendo quanto que o escritório, na média, paga para um advogado que ficou 5 anos na faculdade, mais o tempo que estudou para passar no OAB, mais a experiência que precisa adquirir, Nossa. mais o paletó que ele gasta, os livros, estudo, tudo isso. Aí eu vi lá que está pagando R$ 2.500 para um advogado. Falei, rapaz, para que eu quero ser advogado se for para receber um dinheiro desse? O esforço que tem que ter, nível de estudo. Aí eu pego um contador, 4 anos de estudo, uma infinidade de coisas que você precisa estudar, mas uma infinidade mesmo. Hoje, quem mexe com contabilidade, a parte tributária desse país, é uma insanidade. Tem uma coisa que chama planejamento tributário. Aí tem uma piadinha que se faz no segmento que é manicômio tributário, porque é isso. É uma loucura. Se você pegar as leis, é lei criada toda hora, todo instante, e acha que criar mais lei vai resolver, só piora. Parece que foi feito para não entender mesmo. O negócio parece que foi feito para não entender. Aí eu faço uma pergunta básica para você. Aí eu vou lá, pego esse profissional que quem conhecer de tudo isso e pago 2, 2,5, 3 mil reais. Vamos ser sinceros? Paguei 2.500, 3 mil reais para um profissional que vai fazer tudo isso. Você acha mesmo que ele vai ter um conhecimento para entender e estudar de toda essa amplitude de lei? Ou ele está mais preocupado em sobreviver e pagar a compra e comer no mês? Ou ele vai parar o tempo dele para ficar estudando as infinitas alterações de legislação que nós temos? Não vai. Então, a entrega dele, e aí eu contrato esse profissional, pago mal, ele finge que entrega, eu finge que pago, mas quem paga essa conta, na verdade, é quem toma esse serviço. Esse é o problema do nosso país. Nós estamos fingindo que estamos entregando e um fingindo que está pagando. Pega alguém que paga um contador, aí ele quer pagar R$ 500 para o contador, 300, R$ 400 para ele cuidar de toda a contabilidade dele, fazer DRE, fazer o lançamento das contas, aproveitar o crédito, entender das atualizações da legislação e responder todas as dúvidas que ele tem sobre a administração do negócio dele. Mas eu quero pagar R$ 300, 350, R$ 400.
Você acha mesmo que aquele cara que vai entregar esse serviço vai fazer com esmero, vai fazer com profundidade Não aquele vai. trabalho? Não Não vai. vai. Não vai. Essa é uma realidade. É um finge que paga e outro finge que recebe. E quando esse ciclo ele se torna um ciclo vicioso, nós temos erros, defeitos, falhas. E agora É o nós fazer mais com menos que a gente estava falando. E agora ainda nós temos a reforma tributária que vai bater na porta de Nossa todo mundo. Senhora. Vai mudar para todo mundo. E é bom, eu gosto de falar de reforma tributária, porque o pessoal, e aí eu vou pagar mais imposto ou menos? Tem dúvida? Você acha que nós vamos pagar mais ou menos impostos com a reforma Tem tributária? Você esses dias comentou a respeito disso, assim, ó, não existe coisa melhor na vida do que andar certo. Esses dias eu estava vendo outro vídeo no Instagram e o cara falando assim, existem algumas coisas que o homem tem que fazer no nosso Brasil. E uma delas era sonegar imposto. A gente tem raiva da administração pública. Quem trabalha correto tem raiva da administração pública. Agora eu te digo, você acha coerente você sonegar o imposto? Tem questões que é sobrevivência. Cara, eu preciso sobreviver. Agora, se você faz isso em regra, cara, esquece. Você vai ter problema, principalmente vindo a reforma tributária. Então pense bem onde você está, pense bem na tua conduta da tua empresa. Existem alguns tipos de empresas e algumas empresas que vão quebrar com a reforma tributária. E uma delas é aquela que sonega imposto. Por quê? Por que a Receita não bate na porta hoje das pessoas que... da contabilidade que não é feita, da sonegação? Por quê, Marcelo? Não tem efetivo. Na verdade, hoje existe uma inteligência artificial que faz tudo isso, mas a Receita não tem efetivo para fiscalizar todo mundo. Então, na verdade, ela escolhe os maiores contribuintes e vai atrás dos maiores contribuintes ou daqueles que cometem erro nos seus lançamentos dos SPEDs. Essa é a forma que hoje a Receita faz. Pelo que eu entendo, eu tenho um parente próximo que trabalha na Receita, eles vão nos maiores volumes. Porque, ó, Essa é uma das estratégias. Ou naqueles que mandam informações equivocadas. Legal. Você quer ver uma coisa que você falou? Você falou sobre pagar ou não pagar imposto. Existe um estudo da economia e existe a chamada curva de Laffer, né? Conheço muito Que bem. a partir de um certo patamar de imposto, você começa a se desobrigar do sentimento de pagar o imposto. Na verdade, nós temos segmentos extremamente sobretaxados. Muito. Serviço é um dos mais... Varejo, serviço. O pessoal que hoje gera consumo é o pessoal que mais paga imposto. Existem desigualdades muito grandes. Mas mais do que isso, esse sentimento de o meu dinheiro não está sendo bem aproveitado, parece que me dá o direito de não pagar o imposto. Eu sempre conto uma historinha que eu lembro de um empresário, isso se chama coerência. Lembra aquela coisa que eu falei? A coerência e o seu caráter é que vão dizer se as pessoas confiam ou não confiam em você. Eu lembro de um empresário que ele, numa fala dele, ele cobrava com que os funcionários fossem corretos e fiéis a ele, e que tinha que vestir a camisa da empresa, mas todo mundo sabia que ele traía a esposa dele, tá? E ele falava assim, olha, pode confiar, você é minha pessoa de confiança, é meu braço direito, eu vou cuidar de você. Aí eu ficava pensando assim, se ele trai a pessoa que dorme com ele, a pessoa que é mãe dos filhos dele, como que você acha que eu vou confiar nessa pessoa? Se ele trai ela, é facinho para te trair. Isso se chama coerência. Ele não vai ser fiel comigo, porque ele não é fiel nem com a pessoa mais importante da vida dele, que é aquela que dorme junto com ele. Isso se chama coerência. E nós temos uma série de incoerências. Você acha que quando você sonega, fala que você vai fazer tudo isso e as pessoas veem o seu comportamento, elas vão se comprometer a ser fiéis a você? Cara, você não é fiel com aquilo que é a sua obrigação, você não vai ser fiel comigo. Essa é uma dedução quase que lógica. Interessante, não tinha pensado por esse caso. Eu estudo muito a Bíblia e me vem os israelitas, quando Moisés, no Êxodo, tirou o povo da escravidão do Egito e foi levar o povo para a Terra Prometida. Mas Deus segurou essa galera 40 anos no deserto. Por Só quê? 2 se salvaram, né? Só 2 se salvaram, só 2 entraram na Terra Prometida. Nem Moisés entrou, né? Então, nós temos aqui 5 pecados comuns e um dos pecados é pôr o Senhor à prova. Então, quando você pede para Deus abençoar a tua família e você trai a tua esposa, você está pondo o Senhor à prova, isso é um pecado. Quando você pede para Deus abençoar a tua família, abençoar teus filhos, e você está traindo a sua esposa, você está pondo o Senhor à prova. Quando ele pede para abençoar o seu negócio, mas você não é honesto com aquilo que é obrigação do seu negócio,
Você está colocando à prova. Você está colocando à prova. E a gente ignora isso, Marcelo. Existem, uma das coisas mais fortes no mundo de negócios que eu aprendi se chama coerência. Entre o discurso e a minha prática, quando existe uma distância muito grande com isso, geralmente eu tenho insucesso na gestão do meu negócio. Olha, eu gosto muito de contar histórias que elas refletem a realidade dos negócios. Eu lembro de um empresário que me contratou uma vez para eu fazer uma negociação coletiva, porque ele estava passando um momento difícil e ele queria parcelar o pagamento das pessoas, o 13º e tal, Uhum. e não queria dar o aumento da convenção coletiva. E eu estou negociando com o sindicato, conversando com a Associação dos Empregados, né, que foram eleitos ali, um comitê que foi eleito para a gente conversar, tudo para tentar preservar o emprego das pessoas. Sim. Vamos pensar, antes aqui, agora a gente transigir algumas coisas, negociar algumas coisas, mas manter o emprego, preservar o emprego das pessoas, era essa a minha preocupação naquela negociação. Aí no meio da negociação ele chega e trocou de carro, comprou na época uma Porsche Cayenne nova. Eu falei, ô meu camarada, eu chamei o cara, viu? Você tá de brincadeira comigo? Você pede para eu dizer para as pessoas aqui, ó, segura aí que eu não vou pagar o seu 13º, que é alimento para ele, mas você chega com uma Porsche nova aqui? Cara, isso é extremamente incoerente. Eu fiquei revoltado, falei, cara, eu não vou fazer serviço para você. Ou seja, a coerência é que impera os estados de confiança. E os estados de confiança que fazem com que uma coletividade impere. Porque mais do que processo, mais do que regras, mais do que financeiro e tudo isso, o que precisa é de pessoas engajadas com aquilo que elas fazem. Ritmo e motivação das pessoas faz com que a energia do negócio caminhe bem, as pessoas trabalhem melhor, sejam mais produtivas, e isso só se dá através de estados de confiança. Sensacional, excelente ponto de vista e muito bom você trazer isso aqui à mesa. Vou falar para encerrar, né? Vamos falar agora. Esses tempos atrás eu participei de um podcast, assim como esse na Jovem Pan, e repercutiu muito. Tem vídeo lá que está com quase 2,5 milhões de visualização. E eu falava muito da dificuldade na estrada e por que está tendo falta de motorista. Bom, para trazer aqui, que eu não falei aquele dia, tá faltando gente em todos os setores. Só que o setor que eu vivo e que eu conheço de perto é o setor do transporte, eu vou falar do transporte. Mas o que me chama a atenção, existem vários fatores que traz esse problema para o mercado. O desafio na estrada. Eu falei sobre excesso de fiscalização, eu vou corrigir, não é excesso de fiscalização, é perseguição. É diferente. Existem muitas coisas erradas na estrada que tem que ser fiscalizado. Eu concordo, tem que ser mesmo, né? Porém, existem muitos abusos, a infraestrutura não está legal no nosso país. Marcelo, você falou sobre banheiro. Nós fizemos um vídeo, inclusive, para o Dia do Caminhoneiro mês passado, falando sobre banheiro. É preocupante, porque é dignidade humana. É dignidade humana. Você vai numa empresa, o banheiro, a empresa é maravilhosa. A fazenda é maravilhosa, o embarcador é maravilhoso, lá na ponta, atendendo o cliente dele. Agora, quando você vai ao atendimento dos prestadores de serviço, não tem coerência, que é o que você trouxe aqui, coerência. Bom, falta de motorista. Muitos motoristas falaram que o salário não é justo. Eu não conheço uma pessoa melhor que você para falar de salário. Não conheço, porque você estrutura a folha de pagamento para grandes empresas, para grandes transportadoras, você sabe quanto é onerado, você sabe quanto que custa para registrar um funcionário. Quanto que custa hoje um funcionário para um transportador? Se eu pegar cálculos diretos de encargo, ele é 56% em cima do valor pago. Se eu pegar os cálculos diretos e indiretos, com as provisões e encargos, ele chega a 64%. Isso sem contar benefícios, outras atribuições de convenção coletiva, que aí cada particularidade de região, de cidade, vai ter acréscimos nesse número. Logicamente que esse ditado é antigo e é verdadeiro. Para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. Mas tem uma coerência e uma lógica que nós precisamos entender. Muitas pessoas me perguntam assim, olha, como é que eu faço aqui com essa folha, né? Essa é a pergunta que mais faz. Como eu sou um grande especialista nessa área de folha de pagamento, as pessoas me perguntam como pagar menos, né? Como, cara, Pagar menos pagar imposto. menos. Não, mas às vezes quer pagar menos, Ah, entendi. né? Aí eu pergunto, cara, isso não é o caminho. Eu sempre, uma vez, eu estava numa relação e me falaram de... É porque ele estava discutindo sobre um salário de R$ 1.800. Eu me ofendi com a forma que a pessoa me falou aquilo, como se ele estivesse fazendo demais um trabalhador. Aí eu faço uma pergunta.
Um pai de família que tem seu filho, sua esposa, que ganha R$ 1.800, que sofre os descontos legais que tem sobre o pagamento dele, que ele pegue lá R$ 1.400 líquido no mês. Você acha que esse homem tem dignidade, na hora que ele chega na casa dele, para a esposa dele falar assim: esse é meu varão, esse é meu homem, meu provedor, e cheia de amor e desejo por esse homem? Você acha que o filho dele olha para esse homem que não consegue pagar uma semana, um dia por semana no mês, uma pizza para sua família? Ela olha ele com dignidade? Não olha. Não olha. Salário é dignidade. Se você quer ser respeitado, ter compromisso, e aquele que cuida do seu maior patrimônio, que é o caminhão, tá? O patrimônio que custa financeiro para você é o teu caminhão. Aquele camarada que está cuidando, ele olha a forma com que você respeita e dá dignidade para ele. Dê dignidade para aqueles que trabalham com você. Qual é o salário certo, o salário errado? Cada negócio vai ter que encontrar o seu ponto de equilíbrio. Mas cuidado com não achar que você está pagando demais, quando na verdade você não está dando o mínimo de dignidade para ele. Pense quando você cria um sistema de premiação, se aquele sistema é justo. Pense quando você monta a remuneração, seja ela fixa ou variável, se aquele sistema de recompensa é o mínimo adequado e que dá dignidade para aquela pessoa que está cuidando do seu patrimônio, da tua empresa e representando a tua marca no teu cliente. Ele é o teu porta-voz. Ele é que vai falar do teu negócio e ele vai reverberar a tua marca lá no teu cliente. Sensacional o ponto de vista. Agora vamos trazer agora para o empresário. Não vamos falar todos, mas muitos gostariam mesmo de pagar mais. Quanto que custa para o empresário um funcionário final? Eu estou falando isso porque o que eu quero fazer na minha empresa? No Olerite, eu quero mostrar para a pessoa quanto que ela está custando para a empresa final, de fato. Porque as pessoas... Esse dia eu vi uma fala do Lula. Porque o empresário não consegue contratar. Em vez de pagar 2.500, paga 4, paga 5. Rapaz, eu, falando como empresário, eu gostaria de pagar 20. Agora, quanto isso me custaria? Eu faria uma troca. Primeiro, direto, se eu colocar em cargos diretos, indiretos, provisões, 64%. Me explica isso melhor, destrinche, porque tem gente que não entende isso, Marcelo. Se eu pegar uma empresa de lucro real no transporte hoje, Certo. 20% é a parte patronal de empresa. Certo. Ele tem mais rateio do acidente de trabalho, mais terceiros, que vai totalizar mais ou menos 5,8%. E aí mais o FAP, que é um que pode majorar ou reduzir, que é um fator acidentário de prevenção, que pode dar mais 50% desses 3% para mais ou para menos. Mas eu pegar 8,75 de provisão de 1/13º, de 1/12, né, que ele tem que fazer isso por mês. Mais 2,75 seria a divisão de 1/3 de férias dividido por 12. Mais 8% de fundo de garantia. Mais o INSS que recai sobre o pagamento dele, o INSS que recai sobre o 13º e o INSS que recai sobre as férias. Tudo isso soma uma conta de 64%, com as provisões já que você faz de aviso prévio e de multa de fundo de garantia. Essa é a conta que se faz para determinar o custo da massa que custa em cima do salário de um empregado. De uma maneira simplória, né, esses percentuais somados, e às vezes um sobre o outro, porque às vezes o encargo está sobre um valor que já está crescendo das integrações, eles totalizam 64%. E isso se eu não considerar nenhum benefício. Se tiver algum vale alimentação, algum outro benefício, esse percentual vai aumentando conforme o valor que você paga. Mas via de regra seria isso. O que o empresário precisa? Encontrar uma forma inteligente de compor essa remuneração. E existem possibilidades. Por exemplo, o que acontece muito num caminhão quando o motorista viaja? O jeito que ele dirige, a forma de direção defensiva que ele faz, o cuidado que ele tem em dirigir conforme as manutenções previstas e a forma de condução previstas pelo fabricante, o cuidado que ele tem com o equipamento, tudo isso pode trazer mais despesa ou menos despesa para o embarcador ou para o transportador. E se você pode, de repente... Querido, vamos compartilhar um pouquinho dessa riqueza? Se isso daqui vier uma despesa menos, ou dentro dos padrões que o fabricante determinou para esse caminhão, eu quero dar uma premiação, uma contrapartida para você. Isso é perfeitamente possível de se fazer hoje. Ilegal. Ilegal? Sim. Né? E você pode fazer Só que tem que ter um controle muito bem feito. E você pode fazer isso de uma forma, por exemplo, quando você paga ele sobre variáveis de desempenho,
e sempre a gente chama isso na legislação trabalhista de desempenho superior ao ordinário, é o nome que se dá a essa legislação, não vou ficar falando número de artigos aqui, mas basicamente o que se espera é o seguinte: qual é o ordinário que se espera de entrega? Tudo aquilo que você medir, você entregar acima do ordinário, eu posso medir o desempenho e pagar um variável sobre isso. É uma forma de eu remunerar melhor as pessoas, mas ela também dando uma contrapartida, me ajudando com aquilo que ofende o meu custo. Sim. Se ela me ajuda a diminuir meu custo, qual o problema de eu repartir e repatriar um pouco desse recurso para ela? Essas formas inteligentes de criar remuneração são formas que ajudam a gente a diminuir o custo do negócio. E não é quanto eu pago, mas é quanto me custa. Existe uma diferença entre nominalmente o que eu pago e aquilo que me custa. Sim. Porque o custo não é só os 64%, é quanto que ele me custa na direção, quando ele estoura um pneu, quando ele quebra pela má direção. A forma de dirigir de qualquer jeito o caminhão pode impactar nos custos dele. Tá, agora vamos lá. Vamos para números. Por exemplo, eu vi muito nos comentários motoristas falando: a transportadora quer pagar 4 mil para mim. Transportadora só quer pagar 5 mil. Vamos pegar 5 mil. Para um funcionário hoje, não vamos falar nem sobre bonificações. Para um funcionário hoje receber limpo na carteira, na conta dele, 5 mil reais. Quanto que custaria para a empresa? 64% em cima disso. Então custaria mais 3 mil. Isso na média, né? Na média. Sim, na média. Isso. Ele vai dar quase 8 mil reais. Pouco mais de 8 mil reais de custo. Fora daí tudo o resto. Isso. É interessante isso. Uma coisa que eu vi em algumas reuniões que eu participei com você, com alguns clientes nossos, foi a composição da folha, e isso me chamou muita atenção. Né? Tinha um cliente nosso que tem em torno de 20 veículos na frota, eram compostos por 9 eixos e carretas 4 eixos. E aí a composição dessa folha, quando você olhou, você até se assustou. Porque ela estava composta de forma totalmente errada, e eu lembro que você falou, você paga comissão, mas registra como CLT, foi algo assim? Como fixo? Como é que é isso, Marcelo? Vamos falar para um empreendedor hoje que tem 2 caminhões, 5 caminhões ou mais. Aí é pior, né? Além de eu pagar mal, eu pago errado. Eu estou criando passivo para mim, né? E estou criando uma relação duvidosa com aquele motorista que trabalha para mim. Às vezes, muitos transportadoras, no intuito de um afã de querer pagar menos, eles pagam errado. Vamos fazer então um variável sobre o frete, por exemplo. Só que eu faço variável sobre o frete, mas eu demonstro na folha de pagamento sobre outras coisas que não tem nada a ver sobre aquele variável do frete. Alguns lançam como gratificação, outros lançam como auxílio alimentação, vale alimentação, mas a gente chama de rubricas, né? Aquelas verbas que aparecem no Olerite, que não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Uhum. No direito do trabalho existe uma coisa chamada primazia da realidade. O direito não quer saber o que você colocou no Olerite ou colocou na folha de pagamento. Ele quer saber como que de verdade aquilo aconteceu. E isso é que vale para a relação trabalhista mais do que aquilo que você documenta. Então não é o que você documenta, é o que você faz na prática. Então tem que existir coerência entre o que eu faço e aquilo que eu demonstro na folha de pagamento. Esse é o sistema. Interessante. Qual que era o número de passivo que essa transportadora adquiria mensalmente? Rapaz, cada motorista ali, baixo por ano, ele adquiria mais ou menos um passivo de 150 a 180 mil reais. Cada motorista, por ano. Por ano. Pensa. Simplesmente por ter um sistema de demonstração daquilo que paga diferente daquilo que acontece. Ele está pagando exatamente o que ele combinou com o motorista. Mas está demonstrando de maneira equivocada, o que gera direito trabalhista para aquela pessoa questionar o que ele está pagando. Se foi combinado ou não, não é relevante aqui. Esquece o combinado. Esquece que ele não demonstrou da forma que a lei exige. E no nosso Brasil, nós precisamos demonstrar exatamente aquilo que eu faço. Se você paga de um jeito e demonstra de maneira equivocada, tem um ditado que diz no direito assim: quem paga mal paga 2 vezes. Então você pode criar um passivo para você ter que pagar isso de novo de uma forma correta. Infelizmente, isso vem junto com a cultura dos processos trabalhistas que estão sendo disseminados e já foram disseminados e virou meio que cultura também. Mudanças de leis, enfim, até o que você, pegando o gancho que você falou, que existiam muitos donos de transportadora na época que querem pagar menos e que trabalhem mais, né? Então veio para proteger de fato o motorista. Eu lembro do meu pai na estrada a respeito disso. E é interessante esse assunto, Marcelo, porque quando você é claro com o que você paga, você dá segurança.
Você está mostrando, bom, eu tenho indicadores aqui. Eu mostro, eu provo. Lá na empresa a gente faz isso, a gente apresenta os indicadores para o pessoal. Por quê? Não é só falar. Eu preciso mostrar e provar. Olha, esses são os números nossos. Então, de acordo com esses números, nós vamos bonificar, nós vamos remunerar e etc, etc. Isso me chamou muita atenção. E também, Marcelo, pelo seguinte, outro ponto que é cultural, infelizmente, existem muitos malandros que entram em empresas, em transportadoras, que só querem trabalhar um período para quê? Para entrar com processo trabalhista. Lembra que eu falei em uma das suas perguntas aqui, uma das coisas mais importantes para o transporte se chama estado de confiança. O estado de confiança é o que faz com que as nossas relações sejam longevas, elas perpetuem na linha do tempo. Estado de confiança está ligado à coerência. Se nós criarmos estado de confiança e coerência em tudo que nós fazemos, a folha de pagamento é só mais um dos elementos. Entre a minha fala, entre o que eu cobro, o que eu pago, o que eu prometo, se eu demonstro isso de forma correta, conforme a legislação exige, está aí. Cara, não adianta espernear, está aí para ser cumprido. Isso vai criar transparência. E quando você vê que eu sou transparente, eu faço as coisas sem ter que ficar escondendo nada, isso vai fazer você ter o quê? Confiança na nossa relação. Dificilmente. Você vai ter gente malandra em tudo. Mas quando você tem relações verdadeiras de confiança, você consegue coibir uma série de coisas que poderiam acontecer com problemas de gestão e de passivos. E aí, para você que é dono de transportadora, que tem 2 ou mais caminhões, isso vai influenciar no que no final? Turnover? Vai diminuir o teu custo, turnover. Você tem uma série de coisas que acontecem. Sua manutenção, teu patrimônio, que são os seus caminhões. Se você hoje, eu sempre brinco o seguinte, o comandante Rolim da TAM fazia isso, né? Aí teve um trocadilho na gestão que veio a partir dessa brincadeira do comandante Rolim. Você quer ter uma empresa que se dê bem, não tenha problema de processo trabalhista e você tenha uma gestão com o menor nível de problema, porque o problema vai ter sempre. Acordamos cedo, não vamos ter problema, mas com o menor nível de ruído e problema possível. Quando você contratar alguém, estende o tapete vermelho quando ele entra. Quando você demitir, estende o tapete vermelho para ele de novo. Esse é o maior segredo quando eu falo em gestão. Deixa as portas abertas sempre. E não só para o empresário, para o funcionário também, tá? Saia pela porta da frente. Entre pela porta da frente e saia pela porta da frente. Tem um ditadozinho que meu pai falava na soberba educação dele da 3ª série do primário que ele teve. Quase que um semi-analfabeto. Ele falava assim, filho, o mundo é redondinho, dá a volta rápido. Pois é. Pessoal, para encerrar aqui, foi muito bom o bate-papo com o Marcelo e eu vou trazer 2 palavras que mais bateram a nossa porta: coerência e posicionamento. Para todos e qualquer um, nós precisamos ser coerentes no que nós fazemos, nas nossas decisões, na nossa postura, nas nossas tratativas, no nosso dia a dia. E precisamos nos posicionar. Sim, sim, não, não. O que é certo e ponto final. Não existe meio termo. Marcelo, obrigado pelo seu tempo, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração. Pessoal, nós vamos fazer outros bate-papos em breve. Quiserem conhecer mais o Marcelo, conhecer mais o trabalho dele, por favor, deixe uma mensagem aqui. Se você quiser fazer qualquer pergunta, deixe aqui também, que nós estamos gerenciando todas essas perguntas, todos os comentários que nós temos nas redes sociais, tratando eles e vamos trazer ele aqui à mesa também. Maravilha. Agradeço muito, Redson, a Domo, pelo convite. É sempre um prazer estar contigo, te ouvir e trocar ideias e, principalmente, a gente dar uma contribuição para o segmento que hoje é o segmento que impulsiona o nosso país como transporte. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Redson.